A expectativa de vida aumentou significativamente nas últimas décadas, mas a qualidade de vida, muitas vezes, falta esses anos adicionais. Para que essa longevidade se mantenha e possa se estender até mais, com o máximo de saúde e bem-estar possível, fazer boas escolhas é mais importante do que nunca. No caso das mulheres, o período do climatério e da menopausa geram mudanças hormonais e fisiológicas que necessitam da nossa atenção. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Roberta Carbonari. Olá, eu sou Alessandra Feltri e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E nesse episódio vamos falar sobre a prescrição nutricional na saúde da mulher. No Brasil, são 45 milhões de mulheres na transição menopausal. Essa expressão se refere a um período longo, caracterizado por mudanças hormonais que precedem e sucedem a menopausa, indo dos 35 a 40 anos aos 60 e 65 anos. As mudanças que ocorrem nessa fase podem facilitar problemas de saúde como osteoporose, doenças cardiovasculares, depressão, insônia, alterações na imunidade, dentre outras. Sendo assim, um cuidado adicional com a nutrição e o estilo de vida são essenciais para diminuir os riscos de qualquer tipo de problema. E os resultados de estudos importantes fortalecem a constatação de que esse período de transição menopausal é uma janela de oportunidade para a prevenção de doenças cardiovasculares, para a otimização do perfil de colesterol, controle da pressão arterial, perda de peso e outras modificações do estilo de vida que irão repercutir de maneira mais pronunciada nos anos subsequentes. Ou seja, tanto os erros quanto acertos podem ter efeitos amplificados nessa fase. E embora o avanço da idade seja muitas vezes temido e traga seus desafios, pesquisas realizadas em mais de 140 países mostram que pessoas mais velhas, acima dos 50 anos, que estejam saudáveis, com estabilidade financeira e boas relações afetivas, podem ser tão felizes quanto pessoas mais jovens, na faixa dos 20, e que o período que giram em torno dos 40 e 50 pode ser determinante para isso. Para nos ajudar a falar então sobre esse tema importante, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista, mestre em fitoquímica, pós-graduada em nutrição clínica funcional e fitoterapia funcional, docente, palestrante sobre saúde da mulher, nutrição funcional, fitoterapia, coaching, nutrição comportamental, práticas integrativas e holísticas, Camila Mercalli. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês, profissionais que eu admiro tanto, para falar sobre esse assunto que a gente é tão apaixonada, que é a nutrição. A gente que agradece a sua presença e a gente já vai começar, então, usufruindo do seu conhecimento, né? Que eu vi ali falando sobre a sua formação. Eram 10 minutos de formação, a gente vai usufruir de todas elas hoje, tá? Tá bom. A expectativa de vida, Camila, aumentou muito nas últimas décadas, né? Até por conta dos avanços, né, científicos na área da saúde, na área da medicina, de forma geral, o que é muito positivo, mas também tem trazido desafios. Será que fazer o que fazíamos normalmente, né, nesse período de extensão de vida, é o suficiente? Quais seriam os principais desafios que as mulheres então enfrentam durante esse período de climatério e menopausa, que vai se estender por muito mais tempo, se nós formos longevas? Bom, para mim é muito bom falar sobre isso. Eu gosto muito porque eu tenho muita paixão pelo que a nutrição traz para nós como benefício. E acho que o mais importante é a gente ter conhecimento do impacto que a nutrição traz nas nossas vidas. Esses dias eu atendi uma paciente que ela tá com 43 anos, já faz uns 4 meses que ela não menstrua, e ela falou assim pra mim, ela falou, ai, Cami, eu não sabia que a nutrição tinha esse impacto na vida das mulheres. Se eu soubesse, eu tinha procurado antes. Porque a tendência é as mulheres esperarem os sintomas aparecerem para buscar alguma coisa. E na verdade a gente passa a vida toda se cuidando da alimentação, do estilo de vida, para que a gente tenha essa transição para a menopausa de uma forma mais tranquila. Então ter esse conhecimento, ter essa busca, inclusive a questão do autoconhecimento faz muita diferença. Porque quando eu falo de autoconhecimento, de conhecimento, é porque essas mudanças nesse período de transição, elas são muito sutis.
Então, às vezes é um sono que fica mais leve, às vezes a gente fica mais irritada, às vezes pode ser que tenha uma leve alteração no fluxo menstrual, no número de dias do ciclo menstrual, tudo isso já são indicativos dessa transição. E a gente não precisa esperar chegar lá nos 50 anos até ser constatada um ano após a última menstruação para se preocupar com isso. Como vocês falaram, existe essa janela de oportunidade para a gente se cuidar e para a gente fazer o melhor possível em relação ao estilo de vida e colher todos os benefícios que a nutrição tem para trazer para ajudar a gente a fazer essa transição. E Camila, você trouxe alguns pontos desses sinais e sintomas serem sutis e eles se misturam muito com o estilo de vida atual, né, com o estresse, com a rotina. Então, a mulher entre os 40 e 50 anos, ela não sabe realmente o que está acontecendo com ela. Ela não olha e fala assim, bom, estou aqui em um período conhecido como climatério e perimenopausa. Isso não passa como a primeira ali opção para ela. Ela entende aquilo como a vida, que está uma rotina louca, né? Então, todo mundo fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, e aí esses sinais e sintomas se sobrepõem a um desequilíbrio aí hormonal, agravando esses sinais e sintomas e acelerando a menopausa, né? Então, por isso que eu gostei muito da sua fala quando você trouxe sobre a autoobservação, né? Porque nós, profissionais de saúde, a gente tem ali, né, o paciente à frente, trazendo sinais e sintomas para que nós possamos colocar em prática estratégias eficientes para aquele momento, né? Não significa que entre os 40 e 50 exista um protocolo para tratar essa mulher. Quais os sintomas que estão afetando aquela paciente individualmente, né? E aí assim a gente fazer com que essa jornada seja mais harmoniosa, né? Exatamente. Sabe o que é mais interessante, Ale? Que essa questão dos sintomas, eu frisei tanto isso dos sintomas, que acaba se misturando com o estresse, com tudo isso, porque a gente não vê essas mudanças nos exames. Me perguntam muito, Cami, mas quais exames tem que olhar? Cami, mas o que tem que fazer? E a gente, quando vai ver alteração nos exames, o tempo já passou, os sinais e sintomas já estão aí, então tem que ter essa percepção mesmo. E realmente o estresse, ele é algo que acelera muito esse processo. E também tem outra questão, que é a questão da fertilidade, que as mulheres ligam muito a fertilidade a engravidar. Não, só me preocupo com a fertilidade quando eu quero engravidar. Mas esse olhar para a fertilidade é para a nossa vida, porque é a fertilidade que vai fazer com que a gente tenha uma boa produção dos hormônios, que a gente tenha esse ciclo hormonal harmonioso, que a gente faça essa passagem para a menopausa de forma mais harmoniosa. A gente passar a mudar esse olhar da fertilidade como um olhar para a saúde, não só aquela mulher que ainda quer engravidar, mas também para a mulher que quer se cuidar, independente dela querer engravidar ou não. É tirar um pouco desse peso de, ai não, a mulher tem que engravidar, ela tem que se cuidar, ela tem que fazer tudo, mas é que não quer engravidar. Ela também precisa cuidar da fertilidade dela para manter esse período fértil por mais tempo, porque é isso que o estilo de vida faz, né? Exatamente, e eu associo muito e falo todas as oportunidades que eu tenho também sobre a fertilidade, ela está intimamente ligada a uma menopausa aí tardia, né? Então, evitando, na verdade, uma menopausa precoce. Por quê? Porque é exatamente o que você trouxe, né? Se eu não cuido da fertilidade, como eu vou cuidar e fazer com que essa mulher expresse o melhor dos seus hormônios para atrasar, né, essa menopausa? Então, cuidar da fertilidade é equilíbrio hormonal, cuidar de sinais e sintomas aí na perimenopausa e cuidar da menopausa é também investir em estratégias eficientes para um equilíbrio hormonal. Tá tudo ali muito ligado, né? A gente não precisa dissociar, independente se a gente quer ou não, aí a fertilidade, a gestação ou gestar, a gente vai ter o mesmo caminho de cuidados aí nutricionais, né? Os hormônios femininos, estradiol, progesterona, eles têm um impacto muito profundo no nosso sistema nervoso central, principalmente. Então, nos estágios iniciais desse período de transição, a gente fala do autoconhecimento porque às vezes a mulher pode começar a ficar triste do nada, a ficar mais ansiosa, a ter mais vontade de comer doce, e às vezes a vida tá ok, ela nem tá mais estressada, não tem nada, começa a ficar com sono mais leve, e ela começa a achar que o problema é com ela, e às vezes já é uma oscilação nessa questão hormonal. Então, por isso que a gente fala só dos sintomas, para deixar claro que os primeiros sintomas que aparecem
são esses sintomas relacionados aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E quanto mais os hormônios variam nesse desequilíbrio todo, mais a gente sente isso com nervosismo, irritabilidade, ansiedade, tristeza. Então, se a mulher se sente um pouco diferente do que sempre foi, é algo para se prestar atenção. Eu tenho uma provocação a fazer, que eu acho importante, mas eu acho que é importante para a gente também trazer mais informação às pessoas, porque por mais que você faça, né, uma condução aí de um estilo de vida saudável, para que esse período de climatério possa ser prorrogado, para que a sua menopausa aconteça de uma forma mais tardia, uma hora ela vai acontecer, porque a gente não está falando de viver só 60, a gente quer viver uns 90. Então, uma hora ela vai acontecer. E aí eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque quando ela acontecer, você não necessariamente vai fazer apenas o que você já vinha fazendo para prorrogá-la. Nesse momento, você vai ter alterações metabólicas, alterações hormonais importantes, que vão demandar, muito possivelmente, eu diria com toda certeza, mas não gosto de certezas absolutas, mas muito possivelmente, um esforço extra também, com relação a diversas questões, incluindo a alimentação, muitas vezes a suplementação. Quando me perguntam sobre suplementação, eu sempre falo, né? Me perguntam, quem você acha que é a pessoa que mais precisa de suplementação? Eu falo, os mais velhos. Os mais velhos eu acho que são os que mais precisam se atentar à suplementação. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, por isso que no começo eu comecei falando que eu sou tão apaixonada pela nutrição, pelos resultados que a nutrição traz. A suplementação, quando é feita de forma adequada, na quantidade adequada para cada pessoa, pode evitar todos esses sintomas, pode ajudar nessa transição. E mesmo aquela mulher que precisa fazer uma terapia de reposição hormonal, quando indicada, ainda assim ela precisa dos nutrientes. Existe aquela frase, né? A nutrição não trata tudo, mas sem a nutrição a gente não trata nada. Os nutrientes, eles são a base de tudo. Então as nossas células, elas precisam dessa nutrição, desses nutrientes, para a gente conseguir fazer essa transição. E de fato, na deficiência do hormônio estrogênico, da progesterona, a gente tem uma mudança no metabolismo muito grande. A mulher começa a ter resistência à insulina, ganhar peso, mudanças metabólicas, aumento de colesterol. Muitas vezes mudanças intestinais. Sim, com certeza. Toda mudança na microbiota intestinal, na microbiota vaginal, na verdade vira a gente do avesso. Todos os órgãos, todo o metabolismo, ele fica alterado. E aí, com certeza, a suplementação, ela faz toda a diferença. Exato. Tem suplementos que eu gosto muito, que eu estudo bastante para ver essa diferença na questão da menopausa. E é bom porque os suplementos que eles têm de mágico é que eles não tratam só um fator. Eu vou dar o exemplo aqui da creatina. A creatina, ela é tão falada, ela é tão conhecida e realmente ela é tão maravilhosa, nós temos tantos estudos publicados, só que a creatina, ela não atua só na questão muscular, ela não atua só na questão óssea. Nos estudos de creatina e saúde da mulher, eles já mostram que a creatina, ela traz benefícios para a nossa saúde mental, para a nossa função cognitiva, para o nosso desempenho, para a redução do cansaço, para todo o resto que ela já é maravilhosa. Então os suplementos, eles têm essa questão como a nutrição como um todo, que você usa para ter um objetivo, mas você tem vários outros benefícios, né? Então isso é muito legal. E não só esses suplementos, como a creatina, como o ômega 3, que ajuda a manter parâmetros metabólicos, como o colesterol, ajuda também a melhorar o sistema nervoso central, reduzir a inflamação, temos vários benefícios do ômega 3. Então a gente consegue combinar esse tipo de suplemento com uma alimentação adequada. Já emenda, né? Já vou emendando tudo os assuntos. Não, eu já estava pensando, você estava falando, eu pensei vitamina D, porque na mulher, né, pós-menopausa, a gente também precisa cuidar muito bem dos ossos dessa mulher. Então, por isso que eu falo, nossa, eu acho que a suplementação na senescência, ela ainda é pouco explorada. Porque a capacidade que ela teria de promover mais qualidade de vida nesta fase, né? Eu acho que ela ainda não foi explorada 100%. E se você tem um profissional que estude, né, e que possa te acompanhar, isso vai fazer muita diferença nesse período. E, Roberta, você trouxe sobre a suplementação que vai fazer diferença aí para os idosos, mas aí eu quero fazer e trazer uma outra reflexão, né, de toda a poupança que a gente constrói aí, principalmente Sim. nessa janela de oportunidade, para prevenir, né, algumas condições clínicas que elas podem acontecer,
mais gravemente ou não, né? Uma Uhum, delas é saúde óssea. A gente tem uhum. alguns estudos que mostram, né, que essa resistência, né, óssea a gente constrói até os 40 anos. O que você fez para contribuir aí com essa resistência óssea, né? Tiveram ali nutrientes sempre presentes, cálcio, potássio, vitamina A, enfim, tantos outros, para que você tenha ossos aí que possam, em algum momento, né, servir ali de realmente um estoquezinho na hora que precisar, né, na hora dessa menopausa aí que vai acontecer, onde a gente tem um desequilíbrio aí das atividades aí de algumas células que constroem e que degradam esses ossos. E a mesma coisa dos músculos, né? Eu gosto sempre de citar um profissional de saúde que um dia falou assim: nossa, mas agora você não treina mais para poder ganhar tantos músculos, seu treino agora é leve. E ele tem mais de 60 anos. Eu fiz o que eu pude, eu construí quando eu precisava construir. Agora eu preciso manter. Né? Então, a gente sim, né, entende essa nutrição, né, com micronutrientes importantes para essa fase de vida, né, depois da menopausa, para a idade mais avançada, mas o que nós, mulheres, vamos fazer nessa janela de oportunidade entre os 40 e 50? Qual é a nossa construção? Como o próprio nome diz, que você citou no começo, é uma janela de oportunidade e que a gente precisa ter o cuidado de olhar para ela e realmente investir ali um acompanhamento nutricional nesse momento para que a gente não sofra tanto. E eu gosto sempre de trazer que muitas pessoas falam, e eu recebo, e com certeza você também, Camila, Beta, mulheres que chegam e falam assim, essa semana mesmo eu atendi uma mulher no interior de São Paulo, uma paciente com 63 anos, que foi aí durante a menopausa informada por alguns profissionais que o que ela sentia fazia parte, né? Ah, é isso mesmo. É comum, é isso mesmo, não tem muito o que fazer. Você vai passar por isso. Pode ser comum, mas não é normal sentir tantos sinais e ter tantos sinais e sentir tantos sintomas assim. Né? A gente consegue, hoje, com a nutrição, minimizar isso. Ela vai acontecer, a menopausa, ela vai chegar, mas a gente pode minimizar doenças crônicas, como a gente citou anteriormente. A gente pode minimizar um risco de uma osteoporose, a gente pode minimizar doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas. A Camila trouxe aqui brilhantemente, né? Um dos sinais e sintomas mais frequentes iniciais é esse aspecto emocional, né? Essa alteração de Memória. humor, memória, né? Antes tarde do que nunca, né? Mas nunca é tarde para começar. Então não importa a idade, é sempre importante. Existe a janela de oportunidade, mas às vezes a informação chega um pouquinho depois e tá tudo bem. É melhor começar antes tarde do que nunca. Como a Rô falou, conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa mais desses nutrientes, a nossa capacidade absortiva diminui muito, e esses nutrientes eles podem mudar totalmente a percepção da pessoa frente à vida. Uma coenzima Q10, uma vitamina D, um zinco ajustado, muitas vezes devolve o brilho nos olhos da pessoa, devolve a vida dela. É por isso que a nutrição é tão maravilhosa, que às vezes qualquer outra coisa não faria isso. Mas a nutrição faz se a causa for a deficiência nutricional. Camila, você citou alguns nutrientes, ômega 3, a creatina, tendo esse papel aí cognitivo. Vamos trazer um pouquinho de algumas estratégias, eu gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes, porque as estratégias que envolvem composição corporal, e que a mulher sofre muito isso, né? Ela se queixa, eu não perco peso mais como antigamente, eu não ganho massa magra mais como antigamente. O que seria eficiente aí para essa mulher nesse momento, onde há um desequilíbrio aí já hormonal, mas o que a nutrição pode fazer por ela? Sabe que existe o básico bem feito. E o básico bem feito é a gente pensar nos macronutrientes. Por exemplo, a ingestão de proteína, que é algo muito negligenciado. Eu vejo nos atendimentos que as mulheres não ingerem o mínimo de proteína que deveriam ingerir. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa de mais proteína. Então, colágeno funciona? Vai depender da quantidade de proteína que você ingere. Por exemplo, a creatina vai funcionar melhor conforme a ingestão de proteína. Então, a gente precisa da adequação dessa ingestão proteica para que todo o resto funcione. A saúde óssea, a saúde muscular,
todos os nossos neurotransmissores dependem de triptofano, dependem de tirosina, os hormônios tireoidianos dependem também, então é o mínimo que a gente precisa desse cálculo de proteína. Então eu sempre falo, no primeiro atendimento nem sempre eu consigo fazer o cálculo de todo o plano alimentar, mas pelo menos da proteína eu faço cálculo ali, pelo menos de gramas por quilo de peso para fazer essa adequação por refeição, porque é um básico bem feito, que se isso não for feito, pode ser que o resto não funcione como a gente gostaria, e é um resto que é muita coisa, né? Então é bem importante essa parte estrutural. Eu queria trazer de forma prática essa distribuição, essa importância da proteína aqui, porque muitas vezes eu acho que as pessoas acreditam, né, que, por exemplo, 2 ovos de manhã é fonte proteica. Sim, os ovos, né, são boas fontes. O ovo é uma boa fonte proteica. Mas quando a gente fala de 2 ovos, a gente pega um ovo aí médio, a gente vai ter uns 110 gramas 2 ovos, né? São 13 gramas de proteína. E o que a gente vê na prática clínica é uma distribuição de proteína adequada, pelo menos em 4 refeições, entre 25 a 40 gramas, dependendo da pessoa, né? Mas normalmente 25 gramas por refeição. E aí à tarde ela come um iogurte, que tem iogurte natural, 6 gramas. Se ela investir em iogurte ali proteico, ela vai ter umas 20, mas normalmente um iogurte natural 6 gramas. E aí as grandes refeições, que ok, 100 gramas de carne tem uma boa porção, mas qual que foi o resto dessa distribuição? Né? Então, o ovo, ele é muito clássico no café da manhã, né? E vem frisando aí essa importância proteica, mas muitas vezes nós vamos precisar completar aí, se a gente quer realmente entregar um percentual aí de proteína adequado para essa mulher, né? Então, a gente prestar atenção, assim, né, nessas adequações, de como que pode ser feito, o que pode ser acrescentado, porque hoje a gente está num cenário tão privilegiado, que é de tantas ofertas, suplementos em pós-proteicos, que são assim super fáceis, versáteis, né? Tantos outros alimentos, dá para a gente poder incrementar as refeições e fazer um bom equilíbrio, né? Sim, com certeza. É algo a se prestar bastante atenção, porque parece fácil, parece que um pouco já resolve, mas não é tão pouco assim. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai aí para um cálculo de mais ou menos 1,4 gramas por quilo de peso. Se a mulher pratica atividade física, vai para um pouco mais, 1,6, sobe um pouquinho. E aí, se você vai, uma mulher, por exemplo, tem 50 quilos, né? Vai para lá 1,4, 1,5, dá quase 75 gramas de proteína, como você fez o cálculo. E realmente, na maioria das vezes, a gente precisa desse complemento proteico que é mais fácil, principalmente nos lanches. Acaba que no jantar as refeições são com muito mais carboidrato, é um pãozinho, é algo mais rápido, aí acaba não ingerindo uma proteína, ou é um ovo, de repente, de novo, né? Omelete com 2 ovos, e acaba não completando essa proteína que é a base da estrutura de tudo que a gente precisa. Então parece que é algo simples, assim, algo assim, é fácil, mas precisa de uma atenção, né? É algo que muitas vezes se deixa de lado e a gente precisa dar uma atenção realmente para isso. E eu acho importante o que vocês trouxeram, né? Que a Lê falou, a gente vai precisar falar sobre coisas práticas para as mulheres aqui, porque quando a gente fala de uma janela de oportunidade, ou quando a gente fala de uma alteração, é muito mais fácil a gente já trabalhar um comportamento alimentar e um padrão alimentar que vai nos beneficiar nesse momento, do que junto com todas as alterações hormonais, a sensação de cansaço, a perda de memória, a tristeza, falar, bom, agora eu vou comer super bem. Até ótimo. Porque a alimentação ela é conduzida muito pelo emocional, né? A gente sabe disso. Se eu estou com o emocional mais abalado, se o meu humor já não está tão beneficiado, eu tenho uma busca por alimentos que não necessariamente são os alimentos mais equilibrados possíveis na minha refeição. Então, poder trabalhar isso desde cedo é muito importante, porque pode ser que haja, sim, né? Mesmo você já tendo um padrão super saudável, com essa alteração hormonal, um impacto nessa qualidade da alimentação. Mas ele não vai ser tão grande se você já vier com uma alimentação completamente desregrada, né? Sem o acesso, sem o uso de alimentos, né? De refeições qualitativamente, né? Positivas, e ainda com todos os sintomas que vão acontecer ali nesse período. Então, quando a gente fala de tentar fracionar as refeições, é uma das formas de você ter mais oportunidade de entregar a quantidade de nutrientes e de proteínas que você vai precisar ao longo do dia, né? Porque, como a Lê bem disse, às vezes é um café da manhã
que a mulher fala, comi já minha proteína da manhã, no almoço coloca um filé, né, de alguma coisa, mas à noite faz um lanchinho, que é um padrão muito observado no climatério e na menopausa. Ou refeições mais gordurosas, a busca de mais açúcar com gordura à noite, e aí você vai depletando ainda mais esse consumo. Então, se você já começar a se acostumar, né, a fracionar as refeições de forma a ter uma ideia do quanto de proteína você está ingerindo, e não só proteína, a gente falou de intestino, então vamos cuidar do intestino para que tenhamos um intestino funcional, né, regular, para quando chegar nessa fase o impacto também não ser tão grande. Talvez você precise aumentar um pouco de fibras nesse período, talvez, mas se você já come uma quantidade de fibras adequadas, não é um salto do nada para tudo, né? Achei ótimo você trazer isso, Beto, porque realmente isso vai precisar adequar tanta coisa, e aí ela Uhum, deixou também para adequar a alimentação nessa hora que ela precisa. Eu falo isso uhum, sobre a musculação. Você, olha, não uhum. tem que negociar a musculação. Vai chegar uma hora que você vai precisar. Você quer usá-la aos 60 anos, que você já está cheio de coisas para poder mudar, cheio de. Muda agora. Começa a fazer disso um hábito para que na hora que você precise, isso já está inserido, você vai ter que preocupar com outras coisas, né? Existe uma forma de começar tudo isso. Tem uma palavra muito bonita na nutrição que chama crononutrição. E o que é a crononutrição? Nada mais é do que ter horário para comer. Porque a gente tem tendência de ficar beliscando, comer uma coisinha aqui, comer uma coisinha ali, a gente não tem consciência do quanto a gente come, da qualidade de tudo que a gente está comendo. Isso é uma forma de, às vezes, você vai comendo, você nem percebe. Quando viu, você comeu já lá tudo que tinha, vai beliscando. Então, a crononutrição, ela é super importante, porque em todas as fases da vida, especialmente nesse período do climatério e da menopausa, por causa dessa questão do hormônio estradiol que diminui, dessa alteração metabólica que a mulher sofre em relação à insulina e tudo mais, e se não houver horário para comer, esse fracionamento certinho, tudo isso piora muito mais. Então, o horário que a gente come tem essa capacidade de interferir diretamente no nosso metabolismo, em toda a regulação hormonal. É algo tão simples de ser aplicado, porque às vezes a gente acha que a nutrição é algo tão difícil e acaba não fazendo nada. Tem que comer não sei quantas frutas, não sei quantas verduras por dia. Não, é muito difícil. Então começa tendo horário para se alimentar, é o básico bem feito, tomando água, coloca fruta nas refeições, consome proteína nas refeições, tem consciência. É meu horário do lanche, então eu vou sentar, vou comer. E isso estou comendo agora, sabe? Não é sair comendo e chegar no final do dia você nem sabe o que comeu, o que não comeu, não come, pula horário, fica aquela bagunça, come tarde da noite, né? Então, dá uma atenção para isso especial, é tão importante para o nosso organismo e não é difícil, é só uma questão de organização. E aprendi com a Rô isso, né? A gente precisa se organizar, agenda, dá para ter horário para tudo, é uma questão de prioridade, né? Quem somos nós sem saúde? A gente não é ninguém sem saúde, né? Eu costumo falar que eu não negocio meus almoços, e olha que eu tenho um dia de atendimentos intenso, mas não há negociação, né? E a gente, como mulher, a gente está tão acostumado a assumir tantas tarefas que a gente acaba deixando muitas vezes de olhar para a gente, e eu acho que isso é um ponto importante também, para fazer pelo outro, né? É da nossa natureza. A gente faz isso pelos filhos, a gente faz isso pelos amigos, a gente faz isso pelos familiares, mas esse momento, né, é um momento muito importante da gente começar a olhar mais para nós mesmas, né, e realmente não negociar a nossa saúde. Eu acho que todo mundo, se a gente perguntar, você se importa com a sua saúde, né, você acha que a sua saúde é valiosa? A resposta é sempre sim. Tudo que é valioso tem um custo. Né? E o custo é justamente esse, de você começar a ter como a Camila bem disse, consciência do que você está fazendo com a sua saúde. Não saia vivendo simplesmente, né? Tenha consciência do que você está fazendo com a sua saúde, vá cuidando dessa alimentação. Se você tem 15 anos e acha que esse podcast não é para você, é para você. Comece a fazer já Exatamente. desde agora. É para você, Vai você é mulher, começando. né? Já vai adaptando esse seu estilo de vida, não negociando sua saúde, não negociando mais tempo, né? Porque a gente, para cuidar dos outros, a gente precisa de tempo. Quanto mais saúde a gente tiver e mais tempo a gente tiver,
mais a gente vai ser capaz aí de exercer esse nosso dom, que é um dom, né, da mulher, de cuidar de todos e estender os cuidados a todos. Camila, foi muito gostoso conversar com você, de verdade. Eu adorei também, adorei. Por mim, ficava aqui mais horas conversando com vocês. Sempre muito bom, gente. Adorei também. Camilo, foi ótimo, né, escutar um pouco você. Eu já te acompanho também, né, em palestras, né, como palestrante aí sobre esse tema tão importante que é a saúde feminina. Obrigada aqui pelas suas contribuições, pelo seu conhecimento, uma forma super fácil das pessoas entenderem a importância desse cuidado, o momento desse cuidado, e que a nutrição realmente faz a diferença, mas o estilo de vida, como você trouxe, fechou super bem, sobre a cronobiologia também, o momento das refeições. O nosso corpo ele precisa de rotina, né? Então que a gente estabeleça isso na nossa vida o quanto antes para a gente colher melhores resultados. Muito obrigada, tá, pela sua presença. Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. E caso você tenha gostado desse papo, pode divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita e de preferência com 5 estrelas. Agora você pode deixar seu like nesse vídeo aqui também. O Pura Vida Cast faz parte da plataforma de conhecimento em saúde, bem-estar e longevidade da Pura Vida, o Pura Vida Prime. Acesse puravidaprime.com.br e tenha aulas sobre nutrição, exercício físico, sono e longevidade saudável com renomados especialistas. Esperamos vocês na próxima semana com mais um episódio repleto de valiosos ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Um beijo a todos, obrigada Camila, obrigada Beta, tchau, tchau. Um beijo a todos e até a próxima.